Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG. Hoje, Janaína Dalan, que é minha convidada, CEO da Carbonext. É um prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lene. Prazer é meu estar aqui. Fico muito agradecida pelo convite. Nós agradecemos e a minha curiosidade, assim, está muito forte com relação a esse universo do crédito de carbono. Janaína, o que são esses créditos, como adquiri-los? Conta pra gente o processo. É bem simples no final, né? As pessoas têm muita curiosidade, o que é, mas é algo simples, né? Cada crédito de carbono, ele representa 1 tonelada de CO2 equivalente. Ou seja, cada tonelada do gás CO2, né, que é dióxido de carbono, que é ou sequestrada da atmosfera ou a gente deixa de emitir esse gás, ela é contabilizada como um crédito de carbono. Então é isso que é comercializado. Esse é o crédito de carbono. Tá, e aí as empresas, elas fazem o quê? Tem empresas que não emitem, que contribuem mais para essa redução da emissão e, portanto, tem mais disponibilidade desse crédito, em contrapartida aquelas que emitem e não tem como, né, por si só, conseguir a diminuição dessa emissão, elas recorrem a essas outras empresas. Como é que funciona esse ecossistema? Tá, então vamos partir assim do princípio, né? Tá. Como você gera esse crédito. Então, para você ter um projeto que gera o crédito de carbono, para essas empresas que querem compensar suas emissões, comprarem e usarem esse crédito. Então, começando ali do projeto e a geração do crédito, você tem algumas formas. Existem vários tipos de crédito de carbono. Existe crédito de carbono de energia, quando você faz uma troca de matriz energética, você substitui combustível fóssil por uma biomassa de cana-de-açúcar, por exemplo, bagaço de cana, e você queima gerando energia. Então, esse é um tipo de crédito. Em vez de você gerar uma tonelada de CO2 advinda de combustível fóssil, você substituiu por biomassa. Então, você faz um cálculo, sempre tem uma metodologia científica por trás, que você tem que seguir, você segue protocolos e padrões, e aí você gera esse crédito. Esse é um crédito de energia, por exemplo. Um outro exemplo, que é mais para o mundo do mercado voluntário, que é o crédito que a gente chama de RED+, que ele advém de natureza, a gente fala de soluções baseadas na natureza. Ele é um crédito que ou você fez um plantio numa terra degradada ou não, e você está plantando árvores e ela está sequestrando esse crédito de carbono, tirando da atmosfera e você está gerando esse crédito, ou você está evitando de lançar gases de efeito estufa através da queimada de floresta ou corte de floresta. Então esse é o outro, que é uma emissão evitada. Você deixa de emitir esse gás, né, poluente na atmosfera, preservando as florestas. Então, crédito de preservação. A gente tem, no Brasil, né, a gente tem 1 bilhão de toneladas de CO2 advém de desmatamento. O nosso número total é por volta de 2 bilhões de toneladas anuais de emissões de gases de efeito estufa. Mais ou menos 1 bilhão vem de desmatamento. Então, é muito significativo para o Brasil gerar créditos que estejam preservando essa floresta e diminuindo a taxa de desmatamento. Nosso desmatamento é muito alto ainda. Então, esses esforços todos são necessários. Esse crédito, então, quando a gente preservou uma floresta e você comprovou que essa floresta ela tinha uma ameaça de desmatamento, ou seja, se você, Lene, tem uma propriedade e fala, poxa, tá difícil controlar aqui, tem gente invadindo minha terra, roubando madeira, ontem veio aqui, botaram fogo e levaram a madeira. Se você tem essa pressão na sua região, você precisa de um crédito de carbono. Você fala assim, eu preciso aumentar o monitoramento, eu preciso aumentar vigilância local, eu preciso contratar imagem de satélite, eu preciso de recurso para manter essa área. Então, você usa o crédito de carbono para aplicar nessa área e não deixar o desmatamento entrar lá. Você fala, não vou deixar mais, eu vou realmente preservar essa área. E aí sim você gera um crédito de carbono também. Então tem várias formas de gerar o crédito, mas todas elas seguem padrões de qualidade, seguem metodologias científicas, elas têm que ser auditadas por terceira parte, então você chama uma auditoria externa para ver se você realmente cumpriu, né, todos os requisitos para gerar o crédito. Tem toda uma burocracia, né,
que preserva esse crédito para que ele seja real. Sim. Não adianta você gerar algo e falar, eu tenho uma floresta aqui, então, portanto, me pague, é um crédito de carbono. Não é assim que funciona. Tem que ter certificação. Tem que ter certificação. Verra é um grupo americano, norte-americano, que cuida desse tipo de certificação. É o maior grupo? A Verra, né, ele é uma instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos, que cuida de registrar esses projetos. Tá. Então, ela tem as metodologias do mercado voluntário, ela é o maior hoje em dia, ela abrange mais ou menos 80% do mercado voluntário, registra os projetos com ela. Tem algumas outras menores, mas a Verra é a maior mesmo. Então ela tem essas metodologias todas que você segue, tem os auditores externos que estão acreditados por ela, que você pode escolher dessa lista para chamar, para ver o seu projeto. E tem também um corpo técnico dentro do Verra, que depois da auditoria passa ainda por esse corpo técnico para ver se está tudo correto. E aí eles tiram dúvidas, falam, não, isso aqui precisa melhorar, isso daqui não está certo, corrige. E tem mais um crivo no Verra para depois ele ser registrado. Sim, e aí, quando ele é registrado, você simplesmente falou que você vai estar prometendo, por exemplo, no de floresta, que você vai preservar essa floresta. É uma promessa ali, você seguiu, fez os cálculos de quanto você vai deixar de emitir, porque você vai proteger, não vai deixar o desmatamento chegar, mas é uma promessa. Aí você tem que depois cumprir essa promessa. Então, todo ano, você monitora a sua área constantemente. A gente, por exemplo, tem um sistema que chama Monitora Carbon, que a gente tem várias imagens de satélite, públicas também, Map Biomas, PRODES, que a gente utiliza. A gente criou um algoritmo, né, uma inteligência artificial, que lê essas imagens, pegando as imagens para o olhar que a gente precisa, que é desmatamento e queimada, e vai traduzindo para a gente. Então, a sua área, ou todas as áreas de projetos que a gente tem, elas estão constantemente monitoradas. Quando chega um alerta, que essa inteligência artificial ela aprendeu a ler, e chega esse alerta para a nossa equipe que está cuidando de monitoramento, ela fala, peraí, liga para a Lene que tem alguma coisa errada na área dela. 1 hectare ali sumiu, precisamos acionar os protocolos para entender o que está acontecendo. E aí a gente avisa, fala, Lene, alguma coisa aconteceu na sua área, vamos lá ver? Ah, nossa, mandei o pessoal de campo, que é o nosso pessoal de monitoramento, realmente tem uma invasão aqui, chama suas autoridades, segue os seus protocolos, e aí resolve o problema e fala, olha, nessa área ela é uma área protegida, não pode acontecer. Até porque se acontecer o desmatamento, você não tem o crédito de carbono. Sim, você e aí não cumpriu. prejudica aquele que está, né, dentro dos regramentos todos por uma questão de invasão que se não fosse sinalizada, não fosse vista prontamente, Exato. como é a solução tecnológica que vocês trazem. Que bacana. Exato. É tipo um aplicativo ou não? É um sistema mesmo que vocês da Carbonext têm o acesso e aí vocês acionam quando necessário o proprietário rural? É um sistema, né, de monitoramento de satélites que aciona o proprietário quando esse alarme dispara. Tem também, para a gente ter, né, um duplo check ali, está sempre resguardado, um aplicativo que a gente tem que treina-se uma pessoa para ficar no campo fazendo a ronda dessa área. Então, ela é um aplicativo de celular mesmo, ela não precisa estar no satélite, porque ela descarrega chegando na sede ou algum local com comunicação. Ele vai fazendo os checks em alguns pontos da propriedade que já estão ali determinados e ele tem são quadradinhos assim que ele vai clicando. Tem fogo? Ele clica e tira foto, sai as coordenadas geográficas. Tem algum acidente? Ele clica e também alguma ocorrência. Então isso tudo vai sendo armazenado, todo esse monitoramento, ele fica num banco de dados. Porque terminando esse ano de monitoramento, a gente faz esse relatório, usando essas evidências todas, falando, olha, na propriedade da Lene não teve invasão, não teve desmatamento, não teve fogo. Está aqui todas as evidências, eu consigo comprovar isso tudo, escrevo o relatório, chamo de novo o auditor externo, para ele certificar de que está tudo correto, ele olha as evidências, vai a campo, fala, realmente eu constatei, não teve desmatamento lá, está tudo em ordem, vamos mandar para o Verra. Manda de novo para o Verra também olha novamente se está tudo correto e aí sim eu libero 1 ano de crédito de carbono seu. O projeto tem 30 anos.
Que E interessante. aí, a cada ano, a gente vai liberando essa safra que a gente chama de carbono. Então, você virou uma produtora de carbono. Em vez de ser soja, safras de soja que você está colhendo, você está colhendo safras de carbono e liberando anualmente. Não, interessante saber todo esse processo, essa linha do tempo, né? E também de obrigações cumpridas nesse sentido de certificação e tá tudo ok, tá avançando. Quando a gente fala de áreas do Brasil que sofrem mais com desmatamento, a gente olha extremamente para o norte, o centro-oeste também. Como é que fica essa análise de áreas que precisam dessa atenção redobrada e que são mais alvo desse tipo de trabalho, Janaína? Essas regiões que têm essa pressão muito maior são as áreas que você consegue defender uma adicionalidade de projeto mais facilmente. Porque se for uma área, como você mesma disse, isolada, sem muita pressão, eu não consigo comprovar que eu preciso do crédito. Sim. Ninguém nem chega na minha área. Como que eu falo, eu preciso de um crédito para aumentar o monitoramento? Mas que monitoramento se você... Eu não consigo nem chegar na sua área. Ninguém tá... Não tem uma ameaça de desmatamento aí iminente que precisa de um cuidado extra. Então, essas áreas que realmente estão nessa pressão, Pará, tem muitas áreas assim que já estão no cinturão ali do desmatamento, onde a fronteira agrícola está se aproximando e a tentação de você usar a sua área para você monetizar com soja, gado, que seja, é muito grande, porque é uma fonte de recurso. Sim. E você pode, por lei, no bioma amazônico, tirar 20% da sua terra. Você pode, por lei, desmatar essa área de 20%, colocar gado, colocar soja, uma outra cultura, enfim, você monetiza a sua área e ocupa essa área. E a utilização da madeira também, dessa permissão de desmatamento da área, também eu acho que é uma exigência, ou pelo menos você tem que usar para algum fim, né? E tem muita gente que faz essa questão do uso de, tipo, madeiras para ou móveis, ou alguma atividade que seja ou economicamente remunerada ou não. É isso, você vai analisar. Os contratos tem, né, de concessão, se tem, não me engano. Tem. Se você quiser plantar uma floresta também, nessa área, às vezes ela já está derrubada, é uma área já degradada, você pode pôr uma área de floresta, você pode plantar floresta de corte, você pode plantar florestas nativas. Existem várias possibilidades de uso dessa terra, né? Que você monetiza a sua área e com esse recurso você usa para até monitorar, porque ela está numa região de pressão. Claro. Então, só que para convencer alguém de não plantar soja é muito difícil ainda, porque a soja é muito rentável. O gado também é muito rentável. Então, o crédito de carbono, hoje, a gente vende mais ou menos a $12 a tonelada. Eu consigo equiparar o gado. Então, se eu ganho com gado, vendendo um crédito a $12, ele é equiparável. Mas a soja a gente não chegou ainda. A soja precisaria que o crédito valesse $40. Então ainda está um pouco distante para eu convencer alguém não plantar soja e permanecer com uma floresta. Mas vai chegar, o caminho vai aparecer aí. Vai chegar. Tomara que chegue. Eu acho que a gente está no caminho. Sim. Janaína, tá super interessante ouvir todo esse universo, né, do crédito de carbono. A gente vai agora para um rápido intervalo. Te convido também a ficar por aqui. Na volta, tudo isso e muito mais sobre pilares ESG também da empresa Carbonext, na qual Janaína é CEO. Fica por aqui. ABCD ESG volta já. Estamos de volta e hoje o ABCD ESG fala sobre o crédito de carbono. Janaína Dalan é minha convidada, CEO da Carbonext. Ela que falava tudo e mais um pouco sobre a sustentabilidade, né, Janaína? Envolvida dentro desses pilares da ESG que a gente fala, na empresa mencionada. Agora eu queria muito ouvir a respeito da governança. Como é que vocês estão envolvidos no sentido de, tipo, passar o exemplo não só para a equipe que compõe a empresa, mas de você como CEO, uma mulher CEO dentro desse universo da sustentabilidade. Bacana, Lene. A parte de governança, né, que a gente estabeleceu na empresa é bastante importante e relevante. A empresa é muito pautada em transparência. É muito importante para esse tema a gente sempre trazer transparência, porque criam-se muitas dúvidas, criam-se muitas histórias. Como o mercado de carbono ele já existiu no passado, na era do protocolo de Kyoto, em 2005, 2006, tem um resquício ainda de lições aprendidas do passado. Então, cria-se muita dúvida. A transparência é super importante, é um dos pilares, é a transparência. A gente tenta cada vez mais
trazer informações para o público em geral, para jornalistas, para mídia, para todas as pessoas, para que não tenha tanto, né, não fique tão mistificado o assunto, ele seja bem... Daqui a pouco todo mundo vai falar, você tem uma fazenda, tem crédito de carbono, você é produtor de carbono, que fique algo bem fácil das pessoas conseguirem conversar, né, sobre o assunto. Então, a transparência é um pilar bastante importante. Na empresa, a gente tem uma diversidade muito grande também, é um outro pilar bastante importante. Empoderamento feminino, a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança, é bastante importante, e a gente vê que as mulheres, elas são muito competentes, elas se entregam de corpo e alma, elas fazem um trabalho muito bem feito, inclusive envolve a família junto. É muito gratificante a gente ver isso acontecendo na prática numa empresa que nasceu, né, comigo. Eu fundei a empresa, eram pouquíssimas pessoas e agora a gente já está com mais de 100 funcionários, né? Com escritório em Belém, escritório em Piracicaba, formando times, formando pessoas, treinando para serem novos líderes, novas lideranças femininas. Então, essa é outra parte muito gratificante do trabalho, né? De treinar pessoas e criar empregos verdes, que a gente chama. Claro. Então, essa nova indústria ESG que está se formando, ela vem também trazendo uma nova perspectiva de empregos para as pessoas. Então, está se formando aí uma nova onda de trabalhar com questões de sustentabilidade, trabalhar com natureza e ser valorizado por isso, né? Nosso corpo técnico na empresa tem 64, mais ou menos, pessoas que cuidam da parte técnica, de desenvolver projetos. São engenheiros florestais, engenheiros ambientais, antropólogos, economistas, tem gente de toda a formação técnica ali. Muitos com mestrado, doutorado, PhD. E quando a gente trouxe para a empresa, e eles estavam muito acostumados com a parte técnica, né, de escrita, de pesquisa e etc., e trouxe para um mundo de valorizar esse profissional e falar, olha, você aqui pode ter bônus como uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. Esse trabalho também é importante, tão importante quanto você preservar a natureza e você melhorar uma biodiversidade, estar preocupado com aspectos sociais da floresta, é muito relevante. Isso deve ser valorizado. Então, esses novos empregos verdes, para mim, é uma grande realização. Sim. Eu, como engenheira florestal, quando comecei, não tinha esse tipo de emprego, né? Não existia isso. Um cargo verde. Um cargo, assim, relevante, né? Uma posição relevante para engenheiros florestais. Então, as novas empresas que estão surgindo com esse mercado de carbono, elas estão valorizando esse profissional, o que é muito bom e o que a gente tenta fazer também dentro da empresa como governança. Não, isso aí é propósito e engajamento total. Hoje as pessoas só se fixam mesmo, não só pelas hard, soft skills, mas também pelo propósito de estar dentro daquela cultura organizacional. Então tem tudo a ver você criar essa rede mesmo de ajuda, de união e de prosperidade, né, dentro da empregabilidade. Exato. Janaína, antes de sairmos da governança, questão das parcerias. Shell, sua representatividade também na ONU, parabéns inclusive Obrigada. Por isso. Comenta um pouco pra gente. A gente tem como o mercado está se expandindo muito, ele teve um crescimento muito significativo nesses últimos tempos, né? Ele cresceu, a gente tem alguns gráficos mostrando 19% ao ano, é um crescimento muito rápido e bem acelerado. E a iminência das mudanças climáticas também é urgente. Todos os dados que a gente vê, essas ondas de calor agora na Europa, enchentes no sul, todos esses eventos climáticos extremos que a gente chama, que quando eu comecei há 22 anos atrás, a gente tinha gráficos indicando que esses eventos climáticos começariam a ficar mais intensos. E hoje a gente vive isso na realidade. Sim. Então, como isso tudo ficou muito evidente e as pessoas perceberam, agora as pessoas comuns perceberam, as empresas também perceberam, e para perpetuar o seu negócio, as empresas têm que se adaptar. Elas estão entendendo que precisam estar nessa agenda, elas não têm como estar fora. Então, tudo isso trouxe muito tipo de parceria nova, como a nossa com a Shell. A Shell ela veio ser nossa parceira agora, porque ela tem muito a agregar. Ela, como uma empresa de energia, ela está fazendo toda a sua transição para uma economia de baixo carbono, ela faz muito investimento em natureza. Então, a Carbonext faz isso. Com essas ferramentas que a Shell, que é uma empresa de mais de 100 anos, ela aporta nesses novos projetos,
os projetos ganham mais força, eles têm tecnologias sendo aplicadas na floresta agora. A gente tem, por exemplo, uma tecnologia que veio da Shell, que é eDNA. Então, é o DNA de biodiversidade. A gente pega um punhado de terra, por exemplo, dos nossos projetos para monitorar a biodiversidade. Eles têm uma máquina, uma tecnologia, lê o DNA de tudo que está ali naquela terra e faz essa leitura de tempos em tempos. Então, a gente consegue acompanhar se essa biodiversidade com o projeto está aumentando, se ela está diminuindo, se está tendo muita interferência, o que está acontecendo. Então, esse tipo de tecnologia agora, com todo esse corpo que se formou para o assunto ESG e transição para uma economia de baixo carbono, ela precisa de todo mundo, ela precisa de todas as empresas. Então, essas parcerias são muito relevantes para levar essa tecnologia para o campo, para a gente ganhar rapidez para resolver o problema. A gente vê que mudanças climáticas, aquela ideia de 1,5, né, de não ultrapassar 1,5, está ficando distante. Tá, muito infelizmente. Infelizmente. Então, a gente precisa de tudo que a gente tiver ao alcance para fazer. Não adianta falar, esse daqui não pode, deixa para depois, vamos fazer mais para frente. Não dá mais. Então, tem que diminuir o desmatamento, plantar novas terras, novas áreas, recuperar as terras degradadas, fazer crédito de energia, mudar as matrizes energéticas, investir tecnologia em novas energias, né, como eólicas offshore, que são muito caras ainda, a tecnologia é muito cara, está sendo desenvolvida. Então, tudo isso a gente precisa hoje em dia. Então, todas as parcerias, elas são muito relevantes. Imagino que sim. Na ONU, rapidamente? Nas Nações Unidas, né, eu faço parte da UNFCCC, que é um corpo que cuida de mudanças climáticas. É um grupo que chama Register and Issuance Team. É um time eu acho que são 40 experts no assunto de carbono. Eu comecei em 2013 nesse grupo e a gente analisa projetos quando são mandados para a ONU. Se o projeto está gerando crédito de carbono, se ele tem alguma deficiência, se ele realmente está entregando créditos reais ou não. Então, esse grupo de experts toma conta desse tipo de projeto também lá nas Nações Unidas. Ai, que legal. Vamos para o S de social mesmo aqui no Brasil. Como é que vocês atuam? Qual é o protagonismo da Carbonext nesse sentido? Esse é um assunto que eu falo que nunca podemos deixar de tocar e deixar de atender, né? A Amazônia, que é onde a gente mais atua, né, o bioma que a gente mais atua, tem 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. A gente acha que é um lugar, um bioma amazônico isolado, etc. Mas tem muita gente que mora lá. Tem populações tradicionais, tem ribeirinhos, tem reservas extrativistas, tem muita gente morando na Amazônia. Então, a gente sempre fala, né? Se a gente quer fazer um projeto que funcione a longo prazo, que realmente preserve essa floresta, e daqui a 5 anos alguém não vá lá e tire essa floresta, essas pessoas têm que fazer parte dos projetos. Elas têm que estar inseridas nesse projeto, senão não vai funcionar. Sim. Então, o cuidado com eles é muito importante. Nos nossos projetos, quando a gente vai colocar um projeto de pé, primeiro a gente faz a diligência legal da terra, se é uma terra que existe mesmo, se ela é grilada, se ela não é, faz todo rastreamento da cadeia dominial até o destaque do Estado. Enfim, tem todo um cuidado primeiramente com a parte legal, e não é fácil, a parte fundiária na Amazônia é bem complicada. Imagina. Cada 10 áreas que chegam pra gente, 7 já não passam nesse crivo, elas já são derrubadas. Quando ela passa, a gente faz um diagnóstico técnico, se ele realmente está sofrendo pressão, se não está sofrendo pressão, se ele vai gerar crédito de carbono ou não. E aí faz um diagnóstico social também. Então, mapeia-se toda essa região, quais são as comunidades que moram lá, quais são as necessidades dessa comunidade, precisa fazer um plano de vida para eles. A gente tem uma equipe só dedicada à social, que vai em todos os projetos, senta com essas comunidades, senta com as mulheres, faz empoderamento feminino, elas são geralmente chefes de família, as crianças também. As crianças sentam com nossos biólogos, identificam os animais da região, os animais que às vezes são caçados, identificar tudo o que está acontecendo nessa região. Então, tudo é analisado. A parte social é super importante, ela precisa estar num projeto de carbono sempre. Essas comunidades são beneficiadas, então depois de desenhar o plano de vida e tudo que vai ser desenvolvido ali, dependendo da necessidade dessas comunidades, porque eles sabem o que eles querem, né? Eles entendem ali. E eles querem o que a gente quer. Eles querem comunicação,
eles querem educação e saúde. É o básico. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando. Mas, obviamente, antes vou pedir, claro, rapidamente para você, se puder passar sobre o protagonismo do Brasil, a importância dele para com o mundo nesse sentido de iniciativas, até buscas, né, de países europeus aqui para nossas iniciativas e suas considerações finais. Fica à vontade. Obrigada, bom, o protagonismo do Brasil pode ser muito grande. O potencial que a gente tem é muito grande. Inclusive do agro. O agro já tem muitos projetos com agro também, de carbono no solo, fixação, diminuição de nitrogênio, tem outros tipos de crédito também do agro. Nosso país é muito agrícola, né, e tem uma tecnologia muito boa desenvolvida nesse setor. Tem essa potencialidade. Tem a parte de florestas, que a gente sabe que a maior parte da Amazônia fica no Brasil, né, e é a maior floresta do mundo, tropical. Então, tem essa outra potência que a gente precisa desenvolver. Claro que a gente precisa ter isso muito alinhado com governos, com as leis que estão surgindo, o mercado regulado, o mercado voluntário, eles têm que se conversar, tem que existir uma contabilização nacional que entenda todos esses aspectos e também uma contabilização mundial, que a gente é signatário do Acordo de Paris. Então, a gente precisa cumprir metas de redução. Tudo isso precisa estar realmente alinhado com o governo, sociedade, né, privada, sociedade do terceiro setor, todos precisam se conversar. O Brasil tem esse potencial, eu acredito que está se movimentando na direção correta. A COP30 vai ser no Brasil, né, em 2025 a gente vai ser sede da COP30, que é o encontro mundial para discutir sistemas de mudanças climáticas. Então a gente já tem uma indicação aí de que o Brasil está assumindo esse protagonismo, ele está se esforçando para estar nesse protagonismo. Então, sim, o potencial é muito grande, mas depende de nós, né? Claro. Depende da gente realmente botar a mão na massa e fazer acontecer. E que mais pessoas como você, que você seja espelho, reflexo, enfim, inspiração para que mais pessoas estejam engajadas como você está. Parabéns. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo. Por todas as explicações e participação no ABCD ESG. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Obrigada. Olha, para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia, audiência. Lembro sempre que pelo YouTube do canal Empreender, o programa também fica disponível. Até o próximo.